Eu não vou dizer que é um dos melhores mesmeristas, porque eu conheço outros que são no mesmo nível que ele. Mas eu não vou dizer que os outros são tão completos quanto ele. O Cobbs ele consegue permear entre mesmerismo e ciência com uma praticidade fabulosa. O Cobbs ele tem uma visão, né? Por ele ter feito o curso com todos os que estão hoje no mercado, ele se destaca bastante. E ele vai para a ciência, o que os outros nem todos querem ir. Muitos querem usar religião, muitos querem usar a parte mística, quando na verdade nem Mesmer usava a parte mística. Quem usou a parte mística só foi Kardec. Se não fosse Kardec, se Mesmer chamasse de religião, o mesmerismo hoje estaria igual ao kardecismo. Porque eu não sei se tem alguém aqui kardecista, né? Alguém que está dentro do kardecismo, mas os kardecistas são quem mais estuda o magnetismo animal, são quem mais estuda o Mesmer. E isso é muito Seja legal. bem-vindos aí a todos aí no Telegram. Estamos aqui no Zoom também, fazendo essa live aí, falando sobre hipnose não verbal, mesmerismo e eu fascinação. não enfio goela abaixo, vocês aceitam que é o unicórnio rosa invisível. Tá aceitando membro? Tá aceitando membro, sempre. Cobbs, você tá por aí e quer começar a falar, meu querido? Boa noite, vocês estão me vendo? Cara, eu adorei. Começa logo aí, senão. Começa logo aí, senão o Rômulo não deixa você falar. Mas vocês estão me vendo já? Já estão me vendo? Já tô vendo até um gostinho, gostei, ficou maneiro. É estranho ver você maneiro, hein? Quase, né? Oi? E aí, combinamos, eu estamos de preto hoje, hein? Pois é, cara, e assim, eu sempre uso preto por conta do fundo de tela, então é melhor o preto. Combina melhor com o fundo de tela, é por isso que eu uso. Ficou meio fundo de boate, mas tá valendo, vamos lá. Vou botar um sonzinho aqui, tumps, 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 tumps. Você tem que isso aí. Não sei se vai ser tunk, mas os sons que o Cobbs coloca também são umas coisas muito legais. Gente, pessoal, já são 9, 6, né? Estamos com 13 participantes. A nossa meta é chegar a 100 hoje. 100 mil. Vamos chamar mais gente, peraí. Vamos chamar mais gente para engrossar o caldo. Vamos lá. Maravilha, convido o pessoal aí. Espera uns 5 minutinhos aí que eu vou chamar mais gente. Eu fico chateado. Eu também acho. Eu fico, como o pessoal fala, eu fico possesso. Porque quem conhece o Cobbs como eu conheço, ele é um professor no nível excelente para fantástico. Ave Maria. Ave Maria. Eu quero conhecer esse Cobbs. Quem é esse Cobbs? A única coisa que eu vou zoar o Cobbs é que quando ele estiver dando aula aqui presencial no IBTA, eu quero ver se ele vai fazer os bastões de Mesmer. Fazer o quê? Os bastões de Mesmer. Quando ele coloca as pessoas segurando o bastão e dá um choque, o bastão de madeira. Faço sim, ainda vou fazer, ainda vou levar pra você que vai ser com birimbau, que eu vou levar da Bahia. Pô, aí a gente vai jogar capoeira. Se eu trouxer o berimbau, vamos jogar capoeira aí em você, pô. Eu adoro capoeira. É mesmo? É. E agora que eu tô 50 quilos mais magro, meu amigo, ninguém me segura não. Maravilha, maravilha. 50 quilos mais magro? Aham, 50 quilos mais magro. Nossa, parabéns, velho, parabéns. Parabéns. Não, pô, foi um tumor que eu tive no estômago. Ah, foi por causa de um tumor que você perdeu peso. Mas foi teve o lado bom, você estava acima do peso? Eu tava com 130 quilos, muito acima do peso. O tumor já estava metade do meu estômago, aí eu ia perder o estômago. Eu ia ter que arrancar o estômago fora. Quando apareceu um médico que veio com uma cirurgia que ele falou que ele ia tirar o tumor do meu estômago, lavava o meu estômago e botava no lugar. Um americano. Ele é pioneiro nessa cirurgia, ele veio pro Brasil só para fazer minha cirurgia. Coisa de maluco. Que legal, cara. O que acontece? Eu ainda não consigo comer tudo. Eu não posso comer gordura, eu não posso beber bebida alcoólica. Se eu beber, sei lá, um copo de cerveja, eu fico bêbado. Sim, tá muito sensível, né? 1 centímetro de gordura, eu vomito a alma. Eu passo mal o estômago ainda está se recuperando, porque ele ainda está com 22 pontos dentro, né? Então quer dizer que no dia que você estiver revoltado, você fala assim, hoje eu vou beber, bota um dedo de cerveja e toma, já tá. Hoje eu vou encher a cara. Se você vê minha comida, você se assusta. Hoje a comida que eu mais gosto de comer é alface. Olha só, cara. Quem já almoçou comigo sabe que eu ia pro McDonald's, eu ia pro Bob's, eu comia aquelas coisas gordurosas. Hoje, oxe, meu amigo cabeiro. O negócio pra mim ficou feio. Na verdade, eu tenho bem mais saúde, né? Bem mais fôlego, bem mais disposição.
o pessoal fica até meio assustado quando eu falo. Mas, assim, o negócio de você cuidar do corpo, que é uma coisa que eu acabei que reneguei por muito tempo, cara, faz um bem espetacular. Com certeza. Espetacular mesmo. Com certeza. Hoje eu sou um novo homem, completamente. Completamente mesmo. Não, muda. É como falam dos ganhos ramificados, né, velho? Além de você estar se recuperando de alguma coisa, começa a vir várias coisas boas que começam a aparecer na sequência, né? A partir de algo Sim, que você com certeza. faz. E o que vem de coisa boa assim é uma coisa de louco, né? Você imagina, hoje eu tenho disposição para fazer uma série de coisas. A maioria das pessoas se assustaria se eu começasse a falar. Hoje eu acho que eu consigo, se duvidar, eu consigo subir a escadaria da penha umas 10 vezes e descer fácil. Antes, se eu subisse até a metade, era um milagre. Já tava botando os bofs para fora, né? Completamente. Pai, tá começando a chegar uma galera boa aí, viu? Vai entrar mais gente aí, vai entrar mais pessoal aí. Convidei um monte de gente. Maravilha. Show de bola, Ney. O Ney é uma pessoa fabulosa. Ele é acupunturista também. Ney, você é acupunturista também, não é isso? Sou acupunturista também. Na verdade, eu comecei na massoterapia, né, em 99. E aí, em 2000, eu fiz o curso de acupuntura. E aí, veio esse tempo todo assim na minha vida com relação Por isso que quando eu comecei com a hipnose, já foi na terapia. Normalmente as pessoas passam pela fase da hipnose de palco, né, aquela coisa toda. Eu já fui buscando a hipnose como terapia. E apesar de eu brincar um pouquinho com os amigos de vez em quando, assim, fazendo a hipnose, mas foi mais voltado para terapia. Eu nunca fiz sair na rua para fazer hipnose de palco, aquela coisa de rua formalmente, nunca fiz não. Fiz uma vez no curso do Alberto Delisa, lá no Rio de Janeiro, mas nunca saí para fazer isso não. Até já pensei algumas vezes em fazer, mas acabei desistindo. O Ney é massoterapeuta também, Cobes. Sim, eu fiz quiropracia, massoterapia e fiz hipnose clínica aí com o Rutinei no Rio. Só tem os polivalentes aqui, rapaz. Nós faz tudo um pouquinho. Cobes, o dia que você estiver dando aula aqui no Rio pra gente no IBTA, o Ney vai vir de São Paulo só para assistir sua aula. Quem? O Ney vai vir só para assistir sua aula. Porque o que eu falo de mesmerismo, a galera deve estar assustada. O Valdinei nunca fez nenhum curso de mesmerismo? Hã? Eu vou começar um lá com o Carlos Palermo. Mago da Luz. Mas Mago da Luz lá embaixo. Você vai fazer presencial? É, presencial. Ah, certo. Quando assim acabar... que passar a pandemia, a gente já inicia. Massa. O Palermo ele tem uma linha mais espiritualizada da coisa. Eu aprendendo, tanto faz. Mas porque Bahia é muito longe pra mim, rapaz. Bahia é longe demais. E isso não é uma crítica, não. É só mesmo uma colocação. Ele tem uma linha mais espiritualizada. Uma linha mais espiritualizada. Eu percebi vendo os vídeos dele, ele tem uma pegada mais religiosa. É. Bem místico, assim, bem esotérico. Ó, o Rodinei tá aí também, né? Aham. Deve estar em algum lugar aí. Grita aí que ele aparece. Tem o Gabriel Belmonte. Eu tô por aqui. Tô ouvindo vocês falar. O Cobes, não fala 3 vezes o nome do Gabriel, não. Não fala 3 vezes o nome do Gabriel, não, senão ele se apaixona por você. Porque o Gabriel, ele se amarra, ele quer conhecer a técnica da medusa que eu mostrei ele algumas vezes. E eu não ensino essa técnica. Já virou. E aí ele falou: técnica da medusa. O Cobes me explicar essa parada. Falei, quero ver o Cobes se explicar. Ele falou, vou falar com o Cobes. Eu falei, então tá bom, mas não perturba. Explica. Medusa? Alguém falou medusa? Aí. Explico sim, rapaz, explico. Vai ter um curso em breve aí no Rio de Janeiro, eu explico tudo pra vocês. Cara, gente, o Cobes vai estar dando aula, tudo leva a crer que seja agora em junho, né? Amém, irmão, amém, irmão. Se não, assim que acabar a pandemia, o Cobes está dando aula aqui com a gente, pra galera aí, e eu posso dizer que vale muito a pena. Cara, eu fiz um trabalho de base, assim, para me preparar para ministrar vários cursos, né? E deu tudo muito certo. E aí ia começar desde o final de março até o início de maio, eu ministrando o curso, praticamente rodando o Brasil todo. Eu subi, não? Não, tá aí. Tá aí ainda, com fundo de boate. E... Romulo, você já conseguiu perder a mão do 1, 2 e 3 aqui no Rio?
Oi? Vai dar 1 e o 2 não marca nunca mais. Calma. Eu ainda vou organizar com copos aí o mesmerismo no modo 1, 2 e 3. Tem alguma imersão aí de mesmerismo e fascinação by Mestre Cobbs. Vai pegar tudo que é de mesmerismo dessa galera toda, porque se vocês olharem o currículo dele, ele fez aula com a galera mais top, inclusive naquela parte do mesmerismo binário, da hipnose binária, não binária, eu esqueço o nome daquele cara, do gordinho charmoso lá. Alberto Denise, mano. Não, tô falando de, pelo amor de Deus, eu tô falando do mesmerismo, esqueça a hipnose. Não, caraca, gordinho, charmoso, Alberto Denise, mano. Você tá falando do... É o da medicinas análogas, não sei o que. Análogas? Isso, da hipnose binária. Ah, não, esse daí eu não fiz, não. Ah, não, eu pensei... Cara, eu cismei que você tinha feito, porque tu anda muito alinhado. Eu vi o que você fala muito alinhado com a hipnose binária. Pô, não é possível. Então o cara te copiou, você copia ele. O cara, ó, velho, eu vou dizer uma coisa pra você, ó. Eu fico estudando, experimentando as coisas, pai, tudo mais. Aí aparece um nome diferente. Pã. Eu digo, opa, vou pesquisar isso aqui. Aí eu vou lá, e quando eu chego lá, é só o nome que é diferente. É tudo uma coisa que eu já faço. Não que copiou de mim, longe disso. Mas digo assim, é uma coisa que já existe, só colocaram outro nome pra atrair. Aí quando eu digo, pô, isso aí eu já faço, só que é outro nome. Acontece muito isso, mas acontece muito. Ele deve vender a mesma coisa com nome diferente, né? Eu mesmo não tenho nem noção de como é. Eu tinha até curiosidade de saber como são essas técnicas desse cara aí que você tá falando. E eu nunca vi, não sei nem. Vou mandar os vídeos pra você que você vai dizer assim, pô, eu faço, eu não sabia. Até porque você foi aluno do Giancarlo Russo, né? E é o que eu falo pra todo mundo. Você quer mergulhar na hipnose não verbal mesmo, no mesmerismo, conhecer uma essência diferenciada, tem que ter aula com o Giancarlo Russo. Eu não consigo fazer mais os sons dele, porque eu perdi tanto peso que até a minha voz não sai mais do jeito que eu quero. Mas, cara, eu acho fabuloso os sons, aqueles sons primários, né? É fabuloso, é fantástico. Exato. Na verdade, se quiser já pode até ir começando, que eu já vou falando mais ou menos sobre isso, que já é... Eu vou fazer o seguinte, Cobbs, se apresenta aí pra galera. Beleza. Antes disso, deixa eu falar, ó, pessoal, eu tô tendo o prazer de ter aqui a Jaqueline, uma amiga minha que foi professora comigo, excelente psicóloga. Ela estava dando aula numa live antes que a gente estava lá, falando sobre dor. Ela com mais uma pessoa que também é um odontólogo fantástico, que eu me amarrei. Cara, a aula dele, do Arthur e da Jaqueline, foram top hoje. Eu falei assim, cara, eu vou fechar minha noite hoje feliz da vida, porque depois da aula do Arthur e da Jaqueline, que foi top, eu vou ter aula com o Cobbs. Maravilha. Cobbs, hoje eu vou dizer pra você, se eu ganhei na Mega Sena, eu descobri hoje, porque, cara... Cobbs, você deve estar pagando uma comissão violenta aí. Abafa o caso, rapaz. Abafa o caso, velho. Não corta o barato. Olha só. Não. Você hipnotizou o Romulo, hein? Eu e o Cobbs tivemos aula com o Fernando Liberal. Volta. Ah, tá. Tivemos aula de mesmerismo com o Fernando Liberal. Eu tive aula com a Leila, eu tive aula com o Giancarlo, assim como o Cobbs também teve. Só que eu não tenho o que o Cobbs tem, ele só trabalha com mesmerismo. O Cobbs é especialista em mesmerismo. Eu tenho toda a teoria, mas eu não tenho essa prática do Cobbs ainda. O Cobbs vive disso. Então, assim, é difícil de você achar um mesmerista no nível do Cobbs. Na verdade... Realmente, muita gente, eu ouvi falar muito bem dele. Na verdade... Quando você encontra o cara, assim, eu vejo muita gente falando de hipnólogo, tipo, eu não vou nem falar sobre o Alberto Denise, o cara é foda, top pica das galáxias. Mas eu tenho muita gente tão boa quanto ele que não é valorizada. Tem. E aí eu não posso deixar de valorizar, porque, cara, o Cobbs, se você assiste uma aula dele, se você vê ele usando o mesmerismo, botando uma pessoa em transe, cara, tu cai pra trás. Só um detalhe aí, Romulo. Me impressiona. Só um detalhe aí, Cobbs trabalha muito bem com mesmerismo, mas ele trabalha muito bem com tudo. Cobbs, como você falou, ele fez curso com todo mundo. Hoje eu não durmo. Ele fez curso com o Tony Jack, fez curso com todo mundo, com o Delíssula, com todo mundo. E ele usa tudo, e assim, como todos nós, a gente estava numa aula de Cobbs é meu sócio em um evento que a gente tem de hipnose, mas assim, eu vi Cobbs começar, e não existe ninguém na hipnose
que tenha tido a evolução que Cobbs teve em tão curto espaço de tempo. Então, assim, as pessoas acham que Cobbs tem 300 anos de hipnose. Mas não, ele tem menos de 30 anos de hipnose. Então... Louco consultor, né? Louco consultor, não sei seu nome. Roberto Louco. Opa, Roberto. Roberto, eu te conheço, seu nome é estranho, Roberto Louco. Quando a gente... É tudo muito pequeno, daqui a pouco a gente descobre. Mas Cobbs é foda, eu tiro o chapéu para ele, ele é muito bom. Ele simplifica as coisas, eu gosto disso, porque ele não tem firula, ele não traz a coisa difícil, mesmo quando ele explica hipnose não verbal, que para muita gente é japonês, assim, ele consegue fazer isso de uma forma simples. Então, todos os cursos que eu posso estar participando de Cobbs, eu estou colado, as lives, ele é foda. Quando ele vier dar aula aqui no Rio de Janeiro, você está convidado para vir também. Aí, ó. Maravilha, eu carrego sempre a mala dele. Cara, e Lopo é um cara sensacional, cara. Viu, Romulo? Lopo é um cara sensacional, é um grande hipnoterapeuta também. Lançou um livro agora há pouco tempo, é um livro muito top aí. Depois ele até faz um merchan aí pra vocês aí do livro dele. Muito legal. Pô, então você fala aí comigo, porque aí a gente tem que conversar até para trazer um conhecimento também de você, porque a gente tem muito... Bacana. Lopo sabe muito. O livro é sobre produtividade. Cara, é um livro sobre produtividade. Eu gostei do título, hiperprodutividade. Não, cara, agora devolvendo agora não é puxando o saco não. O livro, além de ser um livro que está muito bem escrito, está muito bem diagramado, está muito louca a diagramação do livro, está muito bem feita mesmo. Tá muito legal. Essa capa do livro tá fantástica, eu adorei a capa. Quando terminar aí, você manda seu endereço para Cobbs que eu vou mandar um livro para você. Pronto. Eu quero autografado. Aí, ó. Com certeza. Maravilha. Não, vou fazer melhor. Vamos fazer melhor. Você me manda o preço do livro que eu vou comprar um para mim, e aí você faz uma live com a galera e sorteia um livro para quem estiver na live. O que você acha? Aí, ó. Eu vou mandar um livro para você, e se você quiser, tem ele digital também, você compra, mas eu vou mandar um livro físico. Não, mas aí eu quero o seguinte, eu quero que a gente faça uma live com você passando... Fácil, a gente sorteia também, claro. A gente sorteia você é o meu convidado para estar na live aí com a gente. Fechado. E aí, depois da live a gente conversa, eu te explico mais sobre o VPA, fala um pouquinho. Beleza. Vamos conversar agora que eu quero ouvir Cobbs. Vamos. Cobbs, agora tá contigo, se apresentei pra galera que tem um povo novo aqui que não te conhece. Eu chamei uma galera de terapia cognitiva comportamental hoje para conhecer bastante. Tem um amigo meu que entrou na sala aí, Marcelo Ramos. Ele fez Omni também, e é bacana que essa galera que tem ainda, legal. Assim, ele fez Omni, fez Crash, mas é um universo bem diferente do que ele vai ver com Cobbs agora. Legal. Seja bem-vindo aí, Marcelo. A gente tem aqui também uma amiga minha, professora psicóloga, que é a Jaqueline, que ela também fez Omni. E a Jaqueline na Omni, eu acho que não tem mais nada na Omni no Brasil que ela precise fazer, porque a Jaqueline é rata de Omni. Quando se fala em Omni, você conversa com ela, você até se assusta, que ela é a enciclopédia. Mas, Cobbs, manda ver aí, tá contigo, eu vou fechar meu áudio, senão você não falha e eu não paro. Tranquilo. Pessoal, boa noite a todos, muito obrigado aí pela presença de todo mundo aí, serão todos muito bem-vindos aí, mais uma vez aí, para aturarem o velho Cobbs, falando um pouquinho aí sobre hipnose não verbal, mesmerismo e fascinação, que na verdade é um assunto que ainda é envolto nesse véu de mistério em 2020, que eu acho isso um absurdo, porque eu acho que tudo tem explicações de várias formas, e claro, tem as explicações mais espiritualizadas, mas eu não tiro crédito. Agora, por que não também dá crédito para quando você entende que tem questões científicas que podem ser explicadas também no processo? Então, e isso foi uma coisa que me deixou muito tempo longe dessas técnicas maravilhosas de mesmerismo e fascinação, por conta dessa coisa muito espiritualizada, que é como a ideia mesmo de Mesmer. Eu achava tudo muito interessante, afinal de contas eu via pessoas tendo resultados, mas eu não acreditava naquela ideia de fluido universal, de toda aquela ideia esotérica que a gente sabe que envolve o mesmerismo, né? Eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, eu vou começar a contar sobre essa história desse véu aí de misticismo. Mas para vocês saberem um pouquinho da minha história, quando eu comecei no mundo da hipnose, eu já comecei direto na hipnose não verbal. Caí meio que de paraquedas. Eu estudei hermetismo,
geometria sagrada. E no hermetismo fala muito do universo mental, fala muito de você controlar a sua vida a partir da sua mente, né? Porque o todo é mente, sempre tem essa ideia. E quando você começa a estudar a hipnose, você vê que tem uma relação com isso, né? Você vê que tem uma relação com isso. E aí eu digo, rapaz, isso está muito parecido com o que eu vejo falar de auto-hipnose, que você faz auto-hipnose, você se imagina fazendo as coisas, e os processos imagéticos também estão muito no Cabalhão, de você imaginar. Inclusive, o Cabalhão foi uma das inspirações do filme O Segredo, para quem já ouviu falar desse filme aí, O Segredo, e o livro também, né? Que foi uma coisa mais americanizada de toda essa história toda, né? Que é muito mais sutil, é muito mais sublime. Mas O Segredo, aí ó, o Cabalhão, aí ó. Isso aí é minha Little Bible, minha pequena Bíblia aí. Eu leio esse livro há 20 anos. É um livro fino, você vai passar 20 anos lendo e vai ver coisa nova. E toda vez parece que eu acho uma página nova aqui. Exatamente. Eu digo meus alunos, tem aluno meu que acha que eu estou de brincadeira. É exatamente isso. Vocês viram que eu falei, antes dele falar eu disse, é um livro fininho, mas que toda vez que você lê parece que tem coisa nova. É exatamente isso. Eu tenho esse livro aqui em 8 idiomas diferentes, para ter certeza que a tradução não muda. E é incrível que sempre tem coisa nova, a gente sempre aprende coisa nova. Eu digo para os meus alunos, ele é a base. Eu também acho. Livro de cabeceira. Então, assim, e se você parar para ver de como você conceitou o que é hipnose, está totalmente dentro desse livro também. Essa questão de você trabalhar a sua mente, de fazer mudanças e tudo mais. Então, quando eu comecei a ouvir falar de auto-hipnose, comecei a ver o livro de auto-hipnose, que foi o meu primeiro livro de auto-hipnose, que eu não lembro o nome nem com a cascatulha do jegue. Eu lembro que era o livro que estava soltando página e tudo mais. E eu comecei a fazer auto-hipnose por questão de ansiedade. E eu não consegui, isso é bem interessante, eu não conseguia os famosos estados de transe, o aprofundamento no transe, mas com relação à ansiedade eu estava conseguindo resolver. Ou seja, o transe eu não estava conseguindo chegar, mas eu estava conseguindo resolver o problema que eu tinha. E isso é uma coisa muito interessante que hoje em dia, estudando a neuroplasticidade, estudando a neurociência, confirma exatamente isso, que você não precisa de estados profundos de transe, você precisa de experiências profundas com o problema que você tem para você fazer a mudança, né? E isso é bem interessante. Mas aí foi o primeiro acesso que eu tive à hipnose, foi essa auto-hipnose, esse livro de auto-hipnose. E aí eu resolvi, não, eu vou fazer um curso de hipnose. Será que existe um curso de hipnose em Salvador? E aí eu procurei na internet e vi lá, curso de hipnose clínica. Eu digo, é isso que eu quero fazer. Porque eu quero trabalhar, cuidar da continuidade, porque eu faço acupuntura, trabalho com massagem, vou na parte terapêutica. E aí eu cheguei lá nesse curso que chamava de curso de hipnose clínica. Quando chegou lá, era o curso do Antônio Carreiro. Para quem conhece, para quem já fez curso do Antônio Carreiro, ó, a Jaqueline... Aí, ó, tem um bocado de reincidente aí, ó. Tem um bocado de reincidente. Então... Aquele sacana me deu um diploma que tá escrito obreiro sênior. Eu tô puto com ele. Você falou. Pois é. Meu diploma tá assim, obreiro sênior. Ele diz que eu assisti tantas obras dele que... Agora... A Jaqueline também é outra. Você sabe... A Jaqueline é outra. Ela assistiu 2, mas se deixar também assiste mais 20. Porque ela sai do Rio atrás dele também, igual a mim. Exato. Pode abrir o microfone aí, Jaqueline, pra você falar. Eu tô aqui tentando abrir o microfone dela, achando que é minha, que é meu, o Zoom, e é o de você. É só pra dizer que eu já fiz o Carreiro 2, Giancarlo uma vez, Alberto Deniso algumas, Craste algumas, Flávio Saverini algumas, então eu vou pegando. Não é só Omni não, tá? Boa! Omni foi uma delas. Sem dizer a pós-graduação também, né? Em hipnose lá pela Celso Lisboa. Eu tô te falando. Só para puxar a orelha do meu amigo Rômulo. A Jaqueline não dá nada. Agora ela não falou o principal. Você tem que ver a live dela de cantora, que é o que eu mais gosto. O quê? A live de cantora. Então são outros dotes além da hipnose, né? Amanhã eu vou fazer de novo. Maravilha. Depois divulga aí pra gente. Então, eu fui parar nesse curso. Imagine a pessoa que nunca ouviu falar de hipnose na vida, só tinha um livro de auto-hipnose e vai para um curso de hipnose clínica. Vai achar que vai ter o quê? Vai ter aquele pessoal
vai ensinar aquelas técnicas de hipnose, de relaxamento e tudo mais. Quando chega lá, ele tem muita teoria, muito embasamento, espetacular a parte teórica. Só que realmente a parte prática você acaba não fazendo, você participa, mas não faz exatamente. E é muito louco, porque envolve ritual, é bem ritualístico. Apesar de que o tempo todo ele está desconstruindo essa coisa mística, que essa foi a parte que eu gostei, que eu achei muito legal, sempre ele vem desconstruindo. Mas na hora da ação, ele puxa pro ritual. E aí, cara, é uma loucura para quem já participou do curso do Antônio Carreiro. Então, aí saí do Antônio Carreiro achando que a minha referência, a hipnose era aquilo. Até mesmo porque o Carreiro, como ele é esse pessoal que é velha guarda, normalmente pega as verdades para ele e diz que é o dele que é o melhor, né? Isso acontece, é normal, sem criticar, isso acontece muito, né? E ele diz que aquilo que ele faz é hipnose, o resto é tudo enrolação. Toda outra hipnose para ele não existe, só existe essa hipnose que é de jogar a pessoa lá naquele transe, aquela coisa, né? E se era meu primeiro curso de hipnose, eu digo, velho, eu tô com o cara que sabe a verdade aí, o resto é tudo porcaria, certo? Só que é o seguinte, eu sou o tipo do cara, como vocês já observaram aí pelo que o Romo falou e que o Lobo falou, eu gosto muito de mergulhar no estudo de uma forma assim, meio que absurda. Não tem a pirâmide de Dilth, vocês já ouviram falar da PNL, né? E o estágio acima da pirâmide é o de identidade, né? Quando você já incorpora a identidade. Eu sou o tipo da pessoa que eu jogo essa parte de identidade na base da pirâmide. Eu primeiro incorporo a coisa e saio fazendo, certo? Eu faço o processo inverso. O Breno estava explicando sobre a pirâmide e eu falei, rapaz, então comigo esse negócio é o contrário. Que primeiro eu assumo que eu sou e passo a executar. E eu tenho muito disso. Mas para isso, claro, o cara tem que se informar. Então eu fiz o curso do Antônio Carreiro e saí de lá testando em todo mundo o diacho do toque de Charcot. E quase ninguém faz isso. Certo? Na verdade, eu não conheço ninguém. Olha, quem eu já vi fazendo toque de Charcot em vídeos foi o André Oriovaldo. Assim, cara, se eu contar de dedo aqui, eu acho que eu vou tirar uns 4, 5 pessoas assim que eu vejo fazendo roda de toque de Charcot que eu já vi. Certo? E o Carreiro já formou zilhões de pessoas. Certo? E eu saí dali do curso, quando eu cheguei em casa, já mandando mensagem para tudo quanto é amigo meu. Olha, fiz o curso de hipnose aqui, quem quiser passar pela experiência, não vou cobrar nada, pode vir aqui em casa. Então as pessoas, amigas, os que confiaram, alguns têm medo, né? Tinham medo, claro, né? Principalmente o primeiro curso de hipnose do cara. Mas alguns não, vieram de boa. E aí eu comecei, tome toque de Charcot, toque de Charcot, toque de Charcot. E essa era a minha realidade de hipnose até então. Depois que eu fui descobrir as outras hipnoses, mas minha imersão inicial foi na hipnose no verbal. É por isso essa facilidade que eu tenho com a hipnose no verbal. Não é nada extremo, não. É porque eu já comecei na hipnose não verbal. É por isso essa identificação. E aí logo depois da hipnose não verbal do Antônio Carreiro, o segundo curso de hipnose não verbal já foi com o Giancarlo Russo. E foi a primeira vez que ele esteve no Brasil. E aí eu fiz o curso com ele e aí pirei de vez. Porque assim, eu estava já tendendo a fazer curso com a Leila Mafu, com o José Palermo. Eu estava naquela coisa assim de vou, não vou, porque eu via que eles levavam para o lado místico. Inclusive eles misturam o espiritismo também, faz parte. Eu vejo, isso eu estou falando porque eu vejo eles falando muito de espiritismo. E como eu sou um cara muito cético, eu sabia que não ia me agradar as ideias, apesar de eu acreditar nos resultados. Aí apareceu o diacho do Giancarlo Russo explicando a tal da hipnose não verbal de forma científica. Inclusive, quando eles divulgavam assim, aprendam a hipnose fisiológica. Mas está um pouquinho assim, um pouquinho forçado essa ideia da hipnose fisiológica. Porque se a gente parar para ver, toda hipnose no fim tem um cunho fisiológico, né? Se a pessoa vai trabalhar com sensações, com alterações psicofisiológicas, então em toda a hipnose vai ter isso, né? Mas ficou legal porque a pessoa entende que é direto fisiologicamente, não tem a parte da cognição, não mexe com a cognição da pessoa. E aí eu fui para o curso e fiquei encantado, porque ele deu muitas explicações, porque o que acontece? Qual é a diferença do mesmerismo e fascinação para a hipnose não verbal do Giancarlo Russo? Para ficar bem claro aqui, vocês vão ver que é bem nítido isso. Principalmente para quem fez o curso do Giancarlo Russo. O mesmerismo e a fascinação é todas aquelas técnicas de mesmerismo e fascinação que a gente já ouviu falar e tudo mais, certo?
e que envolve passes magnéticos, que envolve rituais, envolve proxêmica, que é você aproximar, afastar, envolve toques, envolve sons, tudo isso também tem no mesmerismo. Mas o que foi que o Giancarlo Russo fez? O Giancarlo Russo, ele é fisioterapeuta, certo? Na Itália é mais complicado você levar para as universidades, levar para a área médica esses conceitos. O que foi que o Giancarlo fez? Ele começou a estudar como o corpo reagia a certos estímulos da hipnose não verbal, do mesmerismo, da fascinação. Ele começou a testar e começou a ver que em várias induções envolvia a reação de luta e fuga e congelamento. E aí que veio o grande diferencial, certo? Que não é tão diferencial, é só porque o do Giancarlo Russo é só isso. Só que no mesmerismo e na fascinação também tem as induções que envolvem esse ataque na amígdala, essa reação de luta e fuga. Mas o Giancarlo extraiu só essa parte e levou e criou esse método dele de hipnose não verbal. Tanto é que tem muita coisa parecida, só que não envolve esse papo de fluido universal, envolve só os estímulos neurofisiológicos, psicofisiológicos que a gente estimula na pessoa para a pessoa entrar no estado de transe. E qual é o outro diferencial agora da hipnose não verbal para a hipnose tradicional, a hipnose que a gente já conhece? Percebam, toda vez que a gente vai hipnotizar uma pessoa pela hipnose tradicional, pela hipnose conversacional, a gente vai bater um papo com a pessoa para fazer aquela velha história de rebaixar a faculdade crítica da pessoa para acessar a mente inconsciente, né? Que é para mim uma grande metáfora isso. Para alcançar a mente inconsciente da pessoa e fazer a transformação. Falando de modo científico, é você desativar algumas áreas do seu córtex pré-frontal, você inibir algumas áreas que elas são áreas que iriam reagir às suas sugestões, você inibe algumas áreas do seu córtex pré-frontal e aí você chega na parte mais emocional da pessoa, no cérebro límbico, no cérebro primitivo e faz as mudanças na pessoa. Essa na hipnose tradicional, mas quando você entra na hipnose não verbal, é igual a um animal atacando a presa. Então o que a gente vai querer buscar é essa reação de luta e fuga na pessoa, pura e simplesmente. E qual é a diferença? Porque quando você está trabalhando simplesmente nos ataques, na reação de luta e fuga da pessoa, você não está passando pelo córtex pré-frontal. Você não está pedindo para ela relaxar, fique mais relaxada, se permita. Você não está pedindo permissão. Eu falo brincando com meus alunos assim, o papo não é com o córtex pré-frontal, o papo é direto na amígdala, é direto no cérebro primitivo. Então não tem esse consentimento de, será que eu estou entrando no processo, será que eu não estou? Não, eu estou dando estímulo para você, seu corpo começa a reagir, certo? Seu cérebro vai interagir porque seu cérebro vai tentar entender o que está acontecendo. Mas primeiro eu jogo o estímulo no seu corpo, diferente da hipnose tradicional. E você pode comparar muito mais a hipnose não verbal, a acupuntura. Eu, como sou acupunturista, posso falar muito bem disso. Você pode comparar muito mais a acupuntura do que a hipnose tradicional, porque a acupuntura vai mexer na química do seu corpo. E é isso que a hipnose não verbal vai fazer também, com esse ataque na amígdala. O que é que ele quer fazer? Ele quer ativar seu sistema simpático. Ele quer que traga essa alteração para você ter aquele medo, aquela sensação de luta ou fuga ou congelamento. No caso da hipnose não verbal, a gente vai buscar o congelamento. E aí é que vem, como é que vai buscar o congelamento se existem essas três reações? Aí vem o papo científico, ele que é muito simples, certo? Na verdade, a partir do momento que você pede para a pessoa fechar o olho e pede para ela não se mexer e não fazer nada para atrapalhar, nem nada para ajudar no processo, a partir desse momento, a reação de luta e de fuga dela foi bloqueada. E ela vai ficar parada. Se ela vai ficar parada, ela não vai nem lutar e nem vai fugir. Então eu já bloqueei esses dois estímulos dela. Então se o animal está acuado e não tem mais para onde correr, o que falta a ele é se fingir de morto. E é o que eu quero, é o congelamento. Ele entrar nesse estado, que é o transe, através desse estímulo da amígdala. E acaba sendo muito simples quando você entende dessa forma. Você vê que tem animais que são mais sensíveis, acho que tem ovelhas, né? Se você der um grito muito forte do lado dela, prear, você dá um grito muito forte, ele desmaia, pode ter uma parada cardíaca. Certo? Mas porque eles são mais sensíveis. Mas se você vê para quem assiste History Channel, Planet Animal,
Animal Planet, você vê que o animal ataca a presa. Se a presa não tem como fugir e nem como lutar, lógico, como lutar nunca tem, afinal de contas ela é presa, ela não tem como fugir, ela vai se fingir de morto, afinal de contas o animal já pegou ela. No que ela vai se fingir de morto, automaticamente os batimentos cardíacos dela vão diminuir, a respiração dela vai reduzir, porque ela vai entrar nesse estado de congelamento. E uma outra coisa que vai acontecer, porque se fingir de morto é uma coisa, outra coisa é você se fingir de morto e o leão está lhe dando um bocado de mordida lá, né? Como é que você vai se fingir de morto com o leão te dando um bocado de mordida? Você está sentindo dor. Mas quando você entra nesse estado, aí que vem o grande barato. Quando você entra nesse estado, é liberado um hormônio, um neurotransmissor chamado encefalina, que é o hormônio da dor, que ele vai bloquear a dor nesse momento, quando você entra nesse estado. É por isso que na hipnose não verbal, você botou o cara no estado, você pode cortar o bracinho dele na mesma hora, porque ele não vai sentir dor. Beleza? Automaticamente, porque é liberado esse hormônio com relação à dor. É por isso que a hipnose não verbal é muito efetiva quando você está mexendo com lance de dor, com sensações de desconforto, de dor crônica e tudo mais. Porque na hora ele para, porque é liberado a encefalina no seu corpo todo. E esse é um dos diferenciais também da hipnose não verbal. Certo? Então muitas pessoas que têm resistência a ficar naquela de relaxar, cada vez mais relaxado, e enquanto você está lá achando que você está fazendo o processo todo direitinho, seu cliente está lá imaginando, ele não fala, mas está aqui, eu não estou sentindo nada relaxado, meu olho não ficou grudado, acho que não está acontecendo nada, e você lá está falando com o seu cliente, porque você está dando estímulo para ele, está dando coisa para ele pensar, e talvez não esteja acontecendo o que ele está pensando. Não se sabe se o cliente é sonambúlico ou se não é. E se você não fizer, agora voltando para a hipnose tradicional, e se você não fizer uma boa psicoeducação antes com o seu cliente, você vai fazer o processo todo de hipnose com ele, ele vai achar que não aconteceu nada, só pelo fato de não entender o que é hipnose. Então isso é muito fundamental na hora que você for falar com o cliente, tudo que vai acontecer com ele. Porque se ele ficar nessa esperança de que ele vai para Nárnia, quando ele sentar naquela cadeira ali, e ele não for para Nárnia, e é isso que vai gerar a expectativa dele, se ele está esperando isso e não aconteceu, acabou a terapia. Acabou a terapia. Né? Você não sabe hipnotizar, ele vai sair dizendo que você não sabe hipnotizar, que você é ruim, só porque você não explicou para ele direito como é o processo. Então, sai até um pouco agora aqui da hipnose não verbal, mas eu acho isso importante falar. Pessoal, alguma dúvida aí? Vocês querem falar alguma coisa? Se alguém quiser fazer pergunta, pode colocar lá no chat que a gente está lendo, né? Ou então pode abrir o microfone e falar direto com você. Como é que você prefere? Porque a galera não está perguntando, não é possível. Eu estou aqui doido para perguntar. Pode perguntar aí, pessoal. Aproveita aí para tirar dúvida, que o que move essas lives, na verdade, são as dúvidas de vocês. Né? A galera está toda tímida. Senão eu vou ficar, achando que eu estou explicando ou muito mal ou muito bem. Por isso vocês não estão perguntando. Eu queria fazer uma pergunta. Estou com uma pequena dúvida. Código, você falou que na hipnose não verbal acontece esse ataque direto ao cérebro primitivo, certo? Certo. Esse ataque direto ao cérebro primitivo acontece através da fascinação? Seria isso? Então, através da fascinação, acontece também. Se no processo da fascinação, você vê que muitas pessoas, antes de entrar no transe, elas sentem meio que um medinho, sente um medo assim, e aí entra no transe. Pode acontecer. Mas por quê? Por causa daquele efeito Mandelbaum, que a pessoa começa a olhar para você e ela pode ter a sensação de que aqui está deformando na sua frente o rosto, e ela pode começar a sentir um medinho e aí ativar esse mecanismo de luta e fuga. Pode acontecer, mas a fascinação é mais por uma, digamos assim, uma pane que dá no seu cérebro por tentar entender o que está acontecendo, a aproximação e a forma de olhar. Aí seu cérebro prefere, olha, vamos desligar isso aqui porque não estou entendendo nada. Meio que isso, entendeu? Mas não chega a ser exatamente esse processo de reação de luta e fuga. Por quê? Porque quando você dá esse estímulo na amígdala, esse estímulo de luta e fuga, o que acontece? Você ativa o sistema simpático, o sistema nervoso simpático. O que é que faz quando acontece isso? Você tem uma liberação muito forte de adrenalina, de noradrenalina, de cortisol, muito forte no seu corpo. Certo? Além de vários outros hormônios, né? Mas aí que eu falo que são os principais. Que o coração acelera. Tanto é que na hora que a pessoa entra no estado da hipnose não verbal, a primeira coisa é por isso que eu digo, é totalmente diferente. Na hipnose tradicional a gente quer relaxar, né? Na hipnose não verbal a gente quer tensionar. Então, primeiro a pessoa pode ter uma taquicardia, pode ter essa alteração, mas por que acontece isso? Porque nosso corpo,
toda vez que ele entra nesse estado, nessa crise, digamos assim, depois ele quer buscar a homeostase. Então depois que passa pelo sistema simpático, esse ataque no sistema simpático, depois vai para o sistema parasimpático, onde ele vai restabelecer. E nesse restabelecimento, os seus neurotransmissores, que podem estar em baixa, começam a se estabilizar, começa a ter a homeostase desses neurotransmissores. É por isso que é muito mais fisiológica, é muito mais química a hipnose não verbal do que a hipnose tradicional. Parece que se assemelha muito mais à acupuntura por conta disso. Respondi a pergunta? Obrigado. Nada. Ô, Cobbs, eu tenho uma pergunta para fazer. Pode fazer. Quando eu faço muitas massagens em público, na rua, né? E às vezes eu fazia a massagem e o cliente relaxou, saiu as dores. Mas como ele é um tempo muito curto, eu faço mais quick massage, né? Por exemplo, eu faço de 10 a 15 ou no máximo 20 minutos. Tem cliente que não tem aquela sensação que ele compara com uma massagem feita numa clínica. Então o que eu fazia? No final, quando eu termino a massagem, ele já está relaxado. Aí o que eu faço? Eu coloco uma mão, né, que é o hand drop, de um lado, e na outra mão, ele sentado na cadeira, eu vou levando a mão até a cabeça. Quando toca, ele volta novamente, ele entra em transe e cai na cadeira. E aí eu coloco uma indução nele de que ele tem a sensação de uma massagem que durou 1 hora, uma massagem de 20 minutos. Aí quando ele volta, 2 ou 3 minutos depois, ele vem com aquela sensação de ser massageado por 1 hora. Na hora que ele entra em transe, é como se fosse um mesmerismo. Eu não dei nenhuma sugestão, eu só mandei dormir, no caso. Ele volta para a cadeira. Mas não precisou muita indução, porque já houve o relaxamento no processo da massagem. Então, separar o que é a verbal e a não verbal aí é um pouco difícil, porque eu só usei um verbo, no caso, que é o dormir, né? Mas eu não toquei, eu não usei muita coisa. Então, separar a hipnose do mesmerismo, eu acho que é um pouco difícil, às vezes. Na verdade, a hipnose veio do mesmerismo. A grande verdade é essa. A grande verdade é essa. A hipnose nasceu do mesmerismo e da fascinação. Veja só uma coisa. O mesmerismo, olha só, traçar esse paralelo aqui. O mesmerismo fala muito de símbolos, de triângulo, de quadrado, de círculos. Veja quando a gente vai trabalhar na hipnose tradicional, como a gente mexe com submodalidades, com círculo, com triângulo. E sempre o que traz a sensação ruim é o triângulo e a que traz a sensação boa é o círculo. Não é por acaso, não é simplesmente porque escolheu um símbolo diferente do outro, simplesmente não, que vai ter a mudança, não. O círculo remete à proteção, a cuidado, tem tudo isso. Então, inconscientemente, é por isso que a gente escolhe esses símbolos. Aí o pessoal diz, não é a PNL descobrir, porque só você mudar de um símbolo para o outro. É muito mais profundo isso. E tem várias outras coisas. O que você acabou de falar aí, ó. A indução de Richard Bandler, tá ligado? Parte do efeito Mandelbaum, de você estar trazendo a mão para frente e seus olhos ficar tudo. Não é o fato de você estar dizendo e você vai sentindo cada vez mais relaxado, você já está potencializando o que já está acontecendo. Você só está reforçando verbalmente o que já está acontecendo não verbalmente, certo? Você está vindo mais relaxado, ele vai entrando naquele estado. Então toda a hipnose veio do mesmerismo, veio de lá, veio tudo, as referências é tudo do Antigo Egito, só fizeram mudar e adaptar exatamente para tirar essa ideia mística. Mas tem tudo a mesma relação. Tudo a mesma relação. Quando você vai fazer o arm pull, para quem não sabe o que é arm pull, que é ao pé da letra, é puxão de braço, que é aquela indução de choque. Certo? Por que antes da indução de choque você pede para a pessoa olhar aqui no centro dos seus olhos? Exatamente para dar aquele efeito não verbal. Certo? Da pessoa já ficar cambaleando e o espelhamento que você pode fazer também, você pede a pessoa olhar nos seus olhos e você faz aquele olhar de cansaço. Então não tem como você. E outra coisa, vou nem falar de mesmerismo e de fascinação, eu vou falar de não verbal para generalizar. Não tem como você separar a hipnose não verbal da hipnose verbal. Certo? Você pode ser ericksoniano, você pode ser o que for. Milton Erickson usava muito toques, usava aquele toque ambíguo, ele usava muito a hipnose não verbal. Muito, o tempo todo a hipnose não verbal está presente, não tem como negar. Ao ponto de Rômulo até virar um anjinho agora aí. Tá vendo? Isso é hipnose não verbal. Você viu como ele levou a atenção para ele toda? Então, isso é hipnose não verbal. O que acontece? Quando a gente não sabe de onde vem, né? O pessoal conhece muito da hipnose
da hipnose para frente, mas ninguém se atenta da hipnose para trás. Então, assim, quando o pessoal... Eu gosto muito do pessoal que começa a falar sobre hipnose, ou então, principalmente o pessoal que quer discursar, mas da onde vem? Como é que surgiu? Ah, porque Erickson... Tá, mas Erickson, beleza, e aí? Me fala mais disso. E aí a pessoa começa a ficar porque acha que tudo derivou da Ericksoniana. Mas teve Mesmer, quando trouxe magnetismo animal, ele trouxe bastante coisa, né? Trouxe metáforas também. Certo? Já tinha tudo, certo? Só fizeram sistematizar e tirar dessa coisa mística. Quer ver uma outra coisa também que é bem interessante, que as pessoas normalmente não falam? O famoso estado de Isdale, né? A gente estuda esse aprofundamento do estado de Isdale através da hipnose verbal, né? Mas você sabe quem foi James Dale? James Dale foi um mesmerista. Ele foi um mesmerista. Ele estava no campo de batalha fazendo amputação. Você acha que ele ia botar as pessoas em estado de Isdale com relaxamento? No meio das bombas caindo? Relaxe, mais profundo, desce um degrau, outro degrau, o cara lá comendo de dor? Não! Para conseguir isso, só com fascinação, com mesmerismo, para você botar a pessoa no estado, certo? E todo mundo atribui o estado de Isdale, aquele relaxamento progressivo, aquele Devielmo que vai a escada A, a escada B, a escada C, que vai levar o cara lá para os infernos para chegar nesse estado. Mas o estado de Isdale, que eu nem sei explicar direito esse troço, viu, velho? Porque é muito complicado. Porque quem fazia era James Isdale e não existia esse relaxamento progressivo. Ele era mesmerista. James Isdale era mesmerista. Certo? Ele estudou mesmerismo. Então, são coisas muito mal explicadas hoje em dia na hipnose, certo? De falar tanto de estado de Isdale e não falar de que o estado de Isdale não era usado dessa forma. Não tinha essa indução. Não existia essa indução. Quando o James Isdale fez lá aquelas trocentas mil cirurgias lá em Calcutá, das pessoas, e várias foram relacionadas à anestesia, né? Nem todas, mas muitas foram. Então, assim, são muitas tretas entre a hipnose nova e a hipnose antiga, e eu acho que eu ganho muito com isso. Por quê? Porque eu prezo muito todas as duas, certo? Eu prezo muito todas as duas. Tem pessoas que falam mal de mim porque eu faço, e a minha própria hipnose tradicional, a conversacional, porque eu uso também, até o Rômulo falou que eu uso só mesmerismo. Não uso só mesmerismo não, Rômulo. Eu uso muito a hipnose tradicional também. Porque tem muita gente que é cética, não dá pra você ficar usando mesmerismo em pessoas muito céticas, você chegar a um evangélico, uma coisa assim, não tem como você trabalhar com mesmerismo com essas pessoas, que eles vão levar pro lado místico. Mas a minha própria hipnose tradicional, a hipnose convencional que eu faço, já é totalmente diferente. Então, assim, algumas pessoas já me criticam porque essa minha hipnose tradicional é diferente, e outras pessoas me criticam também porque eu faço a hipnose não verbal, certo? E porque a hipnose não verbal é só sugestão. Vem cá, velho, eu quero saber se é sugestão ou se não é. Eu quero saber do cliente. O que é que a hipnose é? Não é sugestão? E o que é que tem a hipnose não verbal se você acredita que é só sugestão, se é só sugestão? Certo? Eu acho muito melhor do que eu chegar para a pessoa e ficar dizendo: vou fazer aqui um processo aqui onde vou passar meu fluido através de você, ficar com essa conversa, eu não vou falar, certo? O que eu gosto muito é quando o pessoal da PNL, né, vem falar que não, PNL não tem nada a ver com mesmerismo. A PNL foi feita em cima da hipnose, foi feita em cima do mesmerismo. Claro. A Bárbara no chat fez uma coisa que eu adorei, ela lembrou do livro do Jung, O Homem e Seus Símbolos. E eu uso muito com meus pacientes, porque para mim não importa qual é a religião dele, mas dependendo do que seja, eu falo do inconsciente coletivo. E Jung, brilhantemente, eu estava na live, a gente teve uma live agora sobre tarô e numerologia, na quarta-feira, né? E aí eu estava falando sobre Jung jogando tarô. Aí teve um pessoal da psicologia que veio dizer que Jung não jogava tarô, não tinha ciências místicas, nada disso. Aí eu peguei o livrinho que eu tenho aqui do Jung, escaneei as páginas e mandei para a pessoa. A pessoa botou assim pra mim: cara, não é possível. Eu falei: gente, inconsciente coletivo teve um sentido e veio de algum lugar. Ele sabe por que ele pegou aquilo ali. Exato, com certeza. Cara, eu sou apaixonado por Jung, cara. Eu sou apaixonado por Jung. Porque eu acredito muito. Cara, não tem nem como eu não acreditar. Porque eu uso isso muito na clínica, sem avisar a pessoa que eu estou fazendo. E como é que a pessoa reage ao estímulo que eu quero, sem eu dizer o que é que eu estou fazendo com a pessoa. Então, assim, é o quê? Certo? Então, porque existe um inconsciente coletivo, eu acredito muito nisso. Eu uso uma outra coisa que também é motivo de tretas. Eu uso runas
Aí quando o pessoal fala, você joga runas? Não, eu não jogo runas não, pessoal, certo? O que é que eu faço? Eu pego aquelas símbolos, e outra coisa, não tenho nada contra. Eu pego aquelas símbolos... Oi? Como? Oi? Fale aí sobre o seu resultado com aquele tetraplégico lá, justamente usando os símbolos. E foram dois tetraplégicos. Um é um amigo meu, que é até um amigo de infância, ele é mais novo do que eu, e sofreu um AVC, daquele AVC que deixa você inutilizado na cama. Até a voz fica ruim, você mal consegue mexer, começa a atrofiar todos os membros do corpo. E esse aí foi o primeiro caso que eu peguei. E tem vídeo, já tem vídeo logo para comprovar, como diz em Salvador, para não dizer que é minha mentira, o pessoal fala assim em Salvador, para não dizer que é minha mentira, tem vídeo. Ele não conseguia arquear o corpo, ele sempre estava naquela posição horizontal na cama, ele não conseguia alcançar o joelho dele. E aí, com alguns minutos de mesmerismo, certo? E aplicando runas, fazendo tudo o que tinha que fazer lá para estimular. Primeiro, o pé dele estava dando espasmo, começou a dar espasmo, certo? E sem eu falar nada, ele teve a ideia de tentar fazer um movimento que ele não fazia. E ele alcançou o joelho dele. Uma coisa que ele estava fazendo um exercício há muito tempo que ele fazia com a fisioterapeuta e não conseguia. E alcançou o joelho dele na hora. Se vocês verem depois lá no meu Instagram, aproveitando fazendo marketing no meu Instagram aí, se vocês forem no meu Instagram ou no YouTube, que também está gravado, vocês vão ver ele alcançando o joelho. Eu fiz, e aí agora a fisioterapeuta, ele vai falar que a voz dele é um pouquinho ruim. Ele fala, a fisioterapeuta vai ver agora o que eu estou fazendo, ela vai ver, ela não vai acreditar. Então assim, como é que esse troço aconteceu? Certo? Porque o corpo está reagindo, por mais que ele não saiba nada que eu estou fazendo, ele sabe que eu estou ali, a minha ideia é resolver o problema dele. Então, inconscientemente, o corpo dele vai estar respondendo a tudo que eu estou fazendo. Quer ver um outro caso, que foi um caso que eu achei mais estrambólico ainda. Esse cara, ele era da liga de vôlei e foi convidado para jogar na Alemanha, na liga de vôlei da Alemanha. E 2 dias antes dele viajar, ou 1 dia antes, pessoal, o negócio foi papo sensacionalista mesmo. Foi 1 dia antes ou 2 dias depois, 2 dias antes dele viajar, ele foi para a casa da namorada, certo? Para a casa da namorada, dos pais da namorada. E o pai da namorada não estava, quem estava era o irmão pequeno, parece que tinha 11 anos, e foi pegar a espingarda do pai, que era policial, para mostrar para ele. E a espingarda disparou no peito dele. E ele, com a viagem para 1 dia depois ou 2 dias depois, simplesmente ele ficou tetraplégico com esse tiro no peito que ele tomou. E perdeu completamente os movimentos, de ficar pior do que esse meu amigo que eu estou falando. Sabe quando a pessoa está no estado que só quem cuida dele é quem entende o que ele está falando? Que só quem já está cuidando dele há muito tempo que entende o que ele está tentando falar? Ele é nesse estado, certo? Eu precisava de uma pessoa para traduzir o que ele falava para mim, o que ele estava falando para mim. E aí, só falei para ele, olha, relaxa, eu vou fazer algumas coisas aqui com você que vai ser bem legal para você. Nem tive que explicar muito pro cara. E comecei a fazer os passes, desenho ruim, tudo que tinha que, algumas coisas que tinha que fazer, os procedimentos todos, né? E aí, cara, primeiro, antes de mais nada, tanto esse cara quanto o outro tiveram a mesma reação na hora que eu fiz a proxêmica das mãos, que é você aproximar, tipo o Richard Bender, deixa eu botar aqui, né? Tipo o Richard Bender, só que no estímulo mais voltado para estimular a amígdala, né? Você fica indo e voltando. E olha que engraçado, em todos os dois, quando eu começava a aproximar a mão, os lábios faziam isso aqui, ó. Ficava vindo um riso no rosto dele, todos os dois, não sei porquê, mas aconteceu com todos os dois. E aí, quando eu aproximava, eu agora fecho os olhos, ou então às vezes eu nem precisava pedir para fechar os olhos, eu já se fechava, eu começava a fazer os procedimentos. E começava a dar espasmo em lugares que ele não conseguia mexer. Isso no primeiro dia, estou contando aqui a história do primeiro dia com esse cara. E quando terminou, ele estava se sentindo já muito bem, dava para ver que ele estava se sentindo muito bem, sentindo mais confortável. E aí, cara, quando eu saí, eu dei um tchau pra ele e esse cara levantou e deu tchau pra mim. Quando ele deu, até eu me arrepio, cara. Quando ele deu tchau pra mim, a mãe dele fez, ele não fazia isso não. Na hora, assim. Ele não fazia isso não, ele não conseguia levantar a mão pra dar tchau.
E à medida que o tempo foi passando, os movimentos dele foram melhorando. Eu visitei ele 3 vezes ou 4 vezes, não sei. Ele falou, nossa, na hora de eu trocar ele não tinha reação nenhuma, porque quando ele fazia necessidade, né, ela tinha que virar ele, né, para tirar as fezes e tudo mais. E ela tomou um susto que quando ela virou ele segurou na cama, do lado da cama, que é aquela cama ortopédica preparada mesmo para a pessoa. Ele segurou na cama, coisa que ele não fazia, ele não tinha firmeza em mão. Então, assim, tem resultado. Agora, não é porque eu sei exatamente o que está acontecendo com ele que eu vou começar a inventar de que é fluido universal, que essas coisas todas, porque eu sei muito bem que quando você começa a passar a mão próximo da pessoa, quando a pessoa está em estado de transe, existe um fenômeno chamado somestesia, certo? Os seus sentidos ficam muito mais aguçados. Se todo mundo é quente. Você falou o que? Sonestesia? Eu falei somestesia? Não, somestesia. Eu errei. Não é somestesia agora não. Eu vou falar de somestesia. Hiperestesia. 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 A hiperestesia é uma sensibilidade muito maior que a gente tem quando a gente está em estados alterados de consciência, certo? Então a gente consegue sentir a presença de outra pessoa. Veja as pessoas no terreiro de candomblé, que está no transe. Às vezes ela está de costa para a porta e chegou alguém, aí a pessoa fala, chegou não sei quem aí. Porque percebe a presença da pessoa, porque quando no estado de transe você tem essa percepção, fica muito maior. Mas já existe essa percepção. Agora eu vou falar da somestesia. Que a somestesia é a capacidade que o nosso corpo tem de interpretar tudo que está em nossa volta. Um vento que bate, um calor, tudo o nosso corpo interpreta. E quando você está em estado de transe muito profundo, isso fica muito exacerbado. É por isso que no mesmerismo, quando você faz assim de longe para a pessoa vem. Aí diz que há conexão, porque você entrou no campo magnético da pessoa. Não é, pessoal. Não é. E claro que existe campo magnético. Existe. Campo magnético existe. Mas não é isso que faz a pessoa entrar no transe. Entendeu? Não é isso que faz entrar no transe. São outros fatores que fazem entrar no transe. Não é isso. Então isso é muito legal assim colocar para a pessoa entender que o buraco é mais embaixo. E é mais simples até do que parece. Certo? Alguma pergunta aí, pessoal? Faz pergunta aí. O pessoal acho que está meio tímido. O Jorge Silva está perguntando aqui. Aproveita que ele te explica os segredos do carreira, hein, Jaqueline? E quando eu digo que te explica, ele explica bem pra caramba, porque a aula dele você sai de lá movimentando o pessoal. Cara, é como eu falo, as pessoas vão faz um curso de um final de semana, de uma semana, que é o curso do Parê, né? É uma semana, faz o curso e ainda sai todo inseguro para fazer. Aí as pessoas vão para minha palestra de 1 hora, eu ensino um método de tirador, com mesmerismo, aí as pessoas saem fazendo, ligando para mim que teve resultado. Com 1 hora de palestra, aprendeu o processo. Pessoal, isso aconteceu já várias vezes, utilizando o método de Pisa para tirador. Para quem já fez aí o curso de mesmerismo, já ouviu falar, já conhece o método de Pisa para dor. Nossa, é um método muito louco para tirador. E tira muito rápido de qualquer pessoa, muito rápido. Método de Pisa, muito primeiro... Toda aula contra mim com uma gota que tá aí pra fazer. Não ouvi. Tá conseguindo ouvir agora? Tô. Tá chegando? Eu fiz uma bunda do liberal, eu fiquei fazendo muito de pisa lá no BTA. Toda hora uma moça me fala, pô, tô com dor de cabeça, tô com dor de estômago, tô com dor de não sei o quê. É uma das coisas do mesmerismo que eu mais uso até hoje. Cara, eu não entendi muito bem, eu acho que é porque sua voz tá um pouquinho grave aqui. O Rômulo entendeu? Eu entendi, Cobes. O Fernando, ele é o filho do Fernando Liberal. Eu acho que eu já falei dele. Sim. É o fã número 1 do Fernando Liberal. Ele está falando que lá no curso, ele teve aula, ele fez o módulo 1 e 2 do Liberal, né? E ele usa muito o método de Pisa. Na verdade, a maioria dos mesmeristas, a primeira coisa que ensina na aula é o método de Pisa, que é muito eficiente. E só que eu noto uma coisa, a maioria ensina, mas não sabe fazer uma explicação na parte teórica de como aquilo acontece, né? Porque a gente sai da... por exemplo, eu fiz o Liberal 1, 2 e 3, o 3 ainda não fiz. Eu fiz a Leila 1 e 2, eu fiz essa porrada de gente que você também fez, que você conhece. Mas, cara, o problema da segurança, que eu notei o seguinte, eu só consegui fazer o mesmerismo funcionar quando eu peguei segurança. Exato. Na minha aula de regressão, na turma passada, eu tenho um aluno que ele me segue em todos os cursos. Se eu for fazer curso de culinária, o infeliz vem atrás de mim. O pessoal chama até ele de meu filho, que é o Lucas. E aí eu falei para ele que eu tinha feito uma técnica
que eu ia ser assaltado, comecei a conversar com o cara e o cara se jogou na água achando que estava pegando fogo. Ele riu, achou que eu estava de sacanagem e falou, professor, hoje você exagerou na mentira. Falei, cara, eu vi isso no mesmerismo, eu escutei alguns mesmeristas falando e na hora do sufoco veio aquilo na mente, eu falei, é hoje que eu vou usar. Eu estava me cagando de medo, literalmente.